Olá pessoal, no ar mais um podcast Não Erre no RH, o podcast feito por profissionais de RH para você, profissional de todas as áreas. Estamos aqui com o patrocínio da Trilha Empregos, Ritaco Corretora de Seguros, o apoio do Núcleo de RH do Ciesp Guarulhos e do Grupo Intercel Profissionais de Recursos Humanos, aqui da região de Guarulhos também. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante e que eu tenho certeza que você vai ouvir, aprender e gostar muito do que a gente vai estar falando hoje. Vamos falar de um tema que todo mundo diz que apoia, mas pouca gente está disposta a sustentar a prática desse tema. Inclusão, diversidade e equidade viraram palavras bonitas no discurso corporativo, estão em apresentações, campanhas, posts no LinkedIn, mas quando a conversa chega em poder, decisão, privilégio e desconforto, o silêncio costuma ser ensurdecedor. Esse episódio não é para ensinar conceitos, nem para fazer ninguém se sentir confortável, não. Ele é para provocar reflexão, questionar escolhas e expor a distância entre o que as organizações dizem que faz e o que elas realmente estão fazendo. Porque diversidade não é marketing, inclusão não é gentileza e equidade não é tratar todo mundo igual. Volto depois da vinheta. E para essa conversa de hoje, eu trouxe a Renata Moraes. Renata, ela é CEO e fundadora da Impulso Beta, que atua diretamente com empresas e lideranças e conhece na prática os avanços e principalmente as resistências quando o assunto é inclusão de verdade. Se você é líder de RH ou faz parte de alguma organização, fica o convite ou o aviso. Esse episódio pode te incomodar e talvez seja esse o ponto. Não é isso, Edson? Bora lá, Célia. Vamos colocar o dedo na ferida, vai. Renata, que prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito bom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Te conheço aí de longa data, essa jornada incrível que você vem fazendo à frente da Impulso Beta. Pessoal, eu comecei a ser letrada na questão de inclusão nos eventos da Impulso Beta. Então, muito obrigada, Renata, 2 vezes, por ter me ensinado tanto sobre esse tema que é difícil para as pessoas entenderem, saber por que é necessário a falar, a agir, e é um tema que está aí fervilhando, não só no mundo corporativo, mas na sociedade como um todo, né, Edson? Com certeza, Célia. É um assunto que está sempre em alta, né? Porque a gente sempre tem algum evento, alguma coisa que acontece que desperta de novo esse assunto, né? Porque é necessário, né? Então, para a gente começar, Renata, a gente quer saber quem é a Renata além da Impulso Beta. Tá ótimo. Mas primeiramente, muito obrigada. Eu estou super feliz, super honrada com esse convite para estar aqui com vocês. Célia, estou muito feliz com esse reencontro e participar dessa tua nova jornada no Não Erre no RH. Muito bacana estar aqui contigo, Edson, e para falar desse tema, que é um tema que ultimamente as pessoas, inclusive, têm questionado se ainda está em alta, porque a gente viveu anos, né, em que com grandes pontos de celebração, a sociedade despertou para isso, e a gente começou a ver o tempo inteiro essa discussão no noticiário, nas faculdades, nas mesas das famílias, e aí a gente teve uma resistência, né, com esse aumento. E aí, nos últimos tempos, as pessoas às vezes estão se questionando, mas será que ainda é relevante? Porque a gente já falou muito sobre isso, então que importante que vocês deem destaque e que eu possa participar aqui compartilhando também um pouco dessa minha experiência na Impulso Beta. Bom, eu, Renata, sou de Guarulhos, inclusive.
eu sou uma pessoa que gosta de quebrar paradigmas, os meus e os dos outros, porque eu acho que é assim que a gente evolui, né? Porque a gente cresce aprendendo, desaprendendo e aprendendo coisas novas, então isso define muito a maneira que eu toco a minha vida e toco a Impulso Beta também. Eu sou jornalista de formação, fundei Impulso Beta há 11 anos, numa época que eu estava meio que descobrindo que eu sou mulher. E é muito engraçado falar sobre isso, né? Porque eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher heterossexual, casada, com 2 filhinhos, tal, com uma série de privilégios, mas eu venho de uma geração de mulheres que achava que a gente já não precisava falar dessas coisas de feminismo, porque muitas antes de nós já haviam conquistado espaços, né, de poder e tal. E aí eu descubro lá na casa dos 20 altos, quase 30, que a minha geração ainda vai passar vários os desafios. E não é que eu sou tratada, às vezes, um pouco diferente. E eu acho que isso tem a ver com o fato de eu ser mulher. E não é que agora eu vou ser mãe e talvez as pessoas estão me olhando torto, questionando minha ambição, minha competência. Nossa, foi assim uma descoberta que eu ia passar por isso também na minha geração. Então, eu fundo a Impulso Beta em meio a essas descobertas pessoais sobre os meus desafios de carreira. E nesse momento que eu estou lá atrás, né, em 2015, descobrindo que os desafios que eu passava não eram individuais, eles eram sistêmicos e compartilhados com tantas outras mulheres. Então, é aí que eu chego nessa jornada, numa jornada que acompanha a minha jornada pessoal, de também questionar esses papéis, a mulher, à medida que eu fui construindo a minha família também, né, como mãe de 2 meninos, também pensando, né, a gente fala tanto de educar as meninas para abrir portas, para serem empoderadas, mas tem muita quebra de paradigma positiva para liberar e empoderar os garotos também. Então, essa tem sido a minha curiosidade e meu interesse de trabalhar esse tema não só na minha carreira, mas na minha vida. Que bacana. E para a gente começar, Renata, quando a gente fala de inclusão, diversidade, equidade, a gente fala de conceitos, né? O que é a inclusão, o que é a diversidade, o que é a equidade, que muita gente confunde. Mas a gente fala principalmente de escolhas, né? Como que você define esses termos na prática dentro das organizações e o que muda quando uma empresa confunde esses termos? Ótimo. Eu tenho a leitura de que o primeiro tema que pipocou e passou a ser uma preocupação das organizações foi a tal da diversidade. Porque a gente é um país muito diverso, né? Isso que não é a Dinamarca. Então, é um país que a diversidade é um dado da realidade. É um país, né, de dimensões continentais e tal. E o desafio é que, pelo nosso histórico, né, de exclusão social, de 400 anos de escravidão, de direitos das mulheres, que é muito recente, essa diversidade da sociedade não está representada dentro das empresas. Então, acho que essa é a primeira preocupação das empresas, representatividade. E aí eu acho que a gente reduziu que o esforço era só isso. Por um bom tempo, a grande discussão das equipes, inclusive de recursos humanos, era como a gente recruta gente mais diversa. E esse é um passo importantíssimo. Mas se a gente não cuida dos outros conceitos, é enxugar gelo. Porque a gente tem um mundo empresarial que não foi feito por pessoas diversas. Ele foi feito por pessoas que tiveram privilégios. Então, majoritariamente, ele foi construído com uma mentalidade mais masculina. Ele foi construído em cima de valores da branquitude. Então, a estética do que é ser profissional, até o jeito de arrumar o cabelo, de se vestir, é da branquitude, da heteronormatividade e tal, do que ser firme, nananã, que é associado a ser homem de um certo jeito. Então, a gente trabalhou com representatividade e estava enxugando gelo, porque as pessoas que a gente passa a contratar não ficam na empresa. A gente cansou de ver na Impulso Beta empresas que têm metas de recrutar mulheres, pessoas negras. As pessoas só preocuparam com cotas, né? Eu tenho a cota, mas não a equidade. Depois buscar não era nem cotas, né? Era inclusão. pôr as pessoas para a empresa, né? Para dentro. Mesmo que sem cota, né? Com algum mecanismo de intencionalidade. Assim, vamos criar vagas afirmativas, ou vamos simplesmente melhorar um pouco o nosso processo, que é muito excludente e tal. Só que com essas pessoas dentro da empresa, o que acontece no passo 2, né? Esses ambientes que não foram projetados para essas pessoas, eles são ambientes que não potencializam essas pessoas e muitas vezes são até violentos, são né? Então, hostis, né? Ao diverso, né? E podem ser violentos porque não tem a tal da inclusão, que é quando a gente fala assim, o que é o conceito, né? A inclusão é um elemento até
intangível, de condição emocional, de estar num ambiente que eu me sinto pertencendo, respeitado, escutada, sinto que eu sou valorizada por quem eu sou. No ambiente em que quem eu sou é visto como alguém menor, mais fraco, menos competente, que não tem impulso, que não é profissional. Então, assim, isso é inclusão. E tem a tal da equidade, que aí é sobre como é que a gente garante que a gente mexe nas estruturas, nos processos da empresa, para que essas pessoas que estão chegando, elas não sejam tratadas como se elas sempre tivessem estado ali, né? Pô, mas contratamos essas pessoas negras e como assim elas não estão já virando diretoras? Elas não estão se esforçando, mas peraí, vamos lá. Na hora que a gente vai pensar em avaliar desempenho, a gente está sendo realmente justo em reconhecer que essas pessoas vêm de trajetórias diferentes, que aí é a equidade, é quando a gente questiona se o ambiente ele está tendo regras justas para todo mundo. E essas regras justas, às vezes a gente acha que é sobre igualdade, né? Tem que tratar todo mundo igual. Mas se a gente trata todo mundo igual, a gente não reconhece que tinha gente que até ontem não tinha acesso a esses espaços, né? Vamos pensar, na minha geração, né, eu não comecei no mercado de trabalho trabalhando com pessoas trans. Não existiam pessoas trans no mercado formal de trabalho quando eu entrei no mercado de trabalho. E hoje, felizmente, a gente começa a ter uma maior participação. A gente vai ignorar que essas pessoas vêm de um histórico que elas não chegam lá competindo do mesmo jeito? É que elas entraram, às vezes, no mercado através de uma forma marginal, né? Assim, não era reconhecida como uma pessoa com qualidades e tudo. Então, aos poucos, foram tendo que entender isso, né? E até um histórico de vida, né? Você pega, por exemplo, o negro, né? As pessoas pretas, elas não tiveram oportunidade. Eu tenho amigos pretos que têm avós que foram escravas ainda, porque a escravidão é muito recente, gente. Sim. Tem bisavós que foi escrava. E aí? Aí ele vem de uma história de vida que o pai não teve oportunidade, sempre trabalhou como servente pedreiro, a mãe era doméstica. E aí você quer que esse menino venha para a empresa e performa da mesma forma que o menino branco, onde o pai sempre trabalha num escritório, ele sempre vê o pai engravatado. É isso que pega, né? Ele tem um histórico. Isso é cultural, é estrutural essa questão. E é isso que eu ia perguntar agora, Renata. Você acha que antes de estar trabalhando tudo isso, a parte da inclusão, da diversidade, você acha que um primeiro obstáculo que tem é a cultura que já vinha na empresa há muitos anos? Que você precisaria mudar primeiro a cultura, entender o que está ali errado para poder começar a fazer as inclusões? Poxa, Edson, essa é uma pergunta muito, muito interessante, que eu gosto muito, porque assim, né? A Impulso Beta trabalha com empresas de segmentos muito diferentes. Então, assim, a gente trabalha com mineradora, com siderúrgica, com empresa que já foi estatal e hoje está listada na bolsa, mas assim, de históricos, de segmentos muito tradicionais e tal. Por outro lado, a gente trabalha com empresas que são do setor financeiro, que tem uma pegada bem corporativa. Tem empresas mais moderninhas, que são mais jovens, tecnologia. E aí a gente vê que existe um terreno mais ou menos fértil para trabalhar os temas de diversidade e inclusão, que é sobre a cultura. Então, uma cultura que ela é mais hierárquica, que ela é uma cultura de comando e controle, que é uma cultura pouco transparente, que não é uma cultura flexível, mesmo sem falar de diversidade e inclusão. Ela já era assim. Ela é um ambiente que vai dar mais trabalho promover diversidade e inclusão, porque não tem características que são a base do que hoje a gente chama de diversidade e inclusão. Porque esse nome que a gente está chamando de diversidade e inclusão é um conceito que a gente recentemente começou a usar para levar para as empresas. Mas a essência disso, gente, é direitos humanos. É isso. É disso que a gente fala, né? No fundo, não deixa de ser os direitos, né? Então, assim, uma empresa que achava super normal tomar decisões que afetam a vida das pessoas sem ouvir as pessoas, que achava super normal tratar alguém como inferior porque tinha cargo mais baixo, essa empresa ela já não era muito de olhar para o indivíduo. E aí, logo, ela é um lugar mais difícil. Então, eu concordo totalmente contigo que não é um trabalho à parte, vamos falar de diversidade, é um trabalho de cultura. E aí, tem empresa que vai ter muito mais resistência, porque a cultura, até ontem, estava
vendendo premissas que são opostas à essência de diversidade e inclusão. Não é porque é contra LGBTs, contra negros, é que são premissas que vão na linha de obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tô pagando. Faz o que eu mando, não faz, né? Você sabe com quem você está falando? Uma cultura assim, ela é ruim para todo mundo, inclusive para homem branco heterossexual. Mas mas é aquela ser ainda mais difícil para o homem negro trans. Mas então é isso mesmo, assim, tanto que mais recentemente, né, as pessoas que trabalham, que são profissionais de diversidade e inclusão, estão batendo muito nessa tecla, né, de que não é um projeto com começo, meio e fim, é um trabalho de transformação cultural para a gente talvez sustentar. Ela tenha que passar por fazer a diversidade, né, a parte da inclusão primeiro e depois trabalha. Conscientização. Entendeu? Você faz a diversidade e depois Sim. Vamos começar a trabalhar, mas põe a galera para dentro. Põe a galera para dentro e vamos melhorar isso aqui. Tá certo também. Eu acho que pelo que eu vivi, pelo que eu experienciei, não tem certo e errado. Mas tem caminhos que são mais fáceis e outros mais árduos, né? Até porque se você traz diversidade, você traz a provocação para dentro da empresa, né? Assim, tem empresa hoje que não tem racismo. Por quê? Porque não tem negro. Eu não tenho esse problema. Eu já ouvi isso. Nós não somos racistas, claro. A gente nem é confrontado com esse tema, porque não tem nenhuma pessoa negra. Então, assim, acho que na hora que você começa a ficar mais diverso, aí, inclusive, acho que é por isso que as pessoas são resistentes. Aumenta o nível do conflito. Quando a gente convive entre os iguais, a gente tudo não é tão desafiado, né? Tudo perfeito, então, tudo... Isso daí é que a gente já discutiu, né, Célia? Porque algumas empresas, elas ficam preocupadas em trazer para dentro da tua empresa os iguais. E com isso você tira os conflitos e a nova consciência, né? Um novo pensamento, uma reflexão de uma mudança. Eu acho que perde a oportunidade de inovação também, sabe? Porque eu acho que a questão da inclusão, da diversidade, da equidade tem um único propósito, te leva a um caminho que é de inovação. E eu entendo que é uma fase que não tem como deixar de passar, né? Que é esse conflito que vai ser obrigatório mesmo. Acredito que daqui a uns anos as coisas já vão se encaixando de uma forma mais natural, né? Que é para exatamente a cultura já ter acomodado e já ter entendido que o respeito prevalece e a vida continua com todos ali. Esse é o sonho, né? Juntos e misturados. Né? Esse é o sonho. Essa é a verdade. Agora, quando a empresa fala que todo mundo é igual, aqui todo mundo é igual, não, todo mundo é tratado igual. O que ela quer dizer com isso? Eu acho que até por uma questão de ignorância no termo mesmo de ignorar aquele conhecimento. De não conhecer. Né? Não ser mal e tal. De ignorar o conhecimento, as pessoas atrelam muito uma ideia de justiça, de tratar o outro com respeito, com tratar todo mundo igual. Mas isso, na realidade, não é respeito, porque as pessoas são bem diferentes. Então, por exemplo, a gente já reconhece na nossa sociedade que somos diferentes em várias outras esferas, né? Então, assim, no imposto de renda, as pessoas pagam de acordo com a sua faixa de renda, o percentual. Então, a gente não acha que tem que tratar todo mundo igual, porque não tem que tratar igual quem ganha um salário mínimo quem ganha 50 mil reais. Em relação às questões legais, a gente não trata igual uma criança, um adolescente e um adulto capaz de tomar suas próprias decisões. E no âmbito da empresa, eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer também. Num mundo muito ideal, muito utópico, mulheres, homens, negros, pessoas trans, pessoas cis, todos partindo do mesmo ponto de partida. Todo mundo estudou nas ótimas faculdades, todo mundo fala idiomas. Está bem longe desse cenário, né? No mundo de hoje, a realidade é que as pessoas vêm de realidades distantes. E aí, inclusive, já se sabe que até para as pessoas performarem melhor, elas precisam ser tratadas com respeito à sua individualidade, né? Fala-se de autenticidade hoje no ambiente de trabalho e tal.
Então, quando a empresa fala que está tratando todo mundo igual, é uma dificuldade de reconhecer que as necessidades são diferentes. Logo, eu tenho que pensar nessas necessidades, para pensar em jornada de trabalho, para pensar em ser inclusivo. Então, vou tratar todo mundo igual. Então, eu vou marcar na confraternização um futebol, como a gente fazia antes. Só que agora a gente começou a contratar pessoas que têm deficiência motora. E aí? Não, mas tem que tratar todo mundo igual. Essa pessoa que se esforce vai jogar futebol. Vai jogar futebol? Então, assim, tratar todo mundo igual é o necessário para respeitar essa pessoa que não tem como jogar futebol convencional? Não. Não é. Ou, assim, será que rezar um Pai Nosso antes de começar uma operação... É muito comum nos nossos clientes que são do mundo industrial, e as pessoas têm muita preocupação com integridade física, né? Como maneira de todo mundo falar assim, pô, que o dia hoje seja bom, que não tem nenhum acidente. Somos um país que tem muita gente cristã, né? Então, aquela maioria, que é uma parcela grande, às vezes aquela maioria daquele grupo, puxa um Pai Nosso. Aí isso não é tratar as pessoas com respeito às individualidades. Ele tem várias fés e não fés. Então, acho que essa é a reflexão que as pessoas devem fazer, que o máximo do respeito é a gente lembrar das individualidades. Então, assim, poxa, as pessoas têm constituições familiares diferentes, as pessoas trabalharam diferente para estar ali, né? Então, assim, para começar a trabalhar ali nas 8 da manhã, numa região nobre de uma capital do Brasil, tem gente que acordou, foi na academia e depois foi andando para o trabalho. E tem gente que saiu às 5 da manhã de casa, depois de fazer a marmita. E, às vezes, essas duas pessoas trabalham no mesmo cargo e ganham o mesmo salário. Só que o histórico prévio de vida delas faz com que uma use aquele salário inteiro para o seu consumo próprio. A outra usa aquele salário para cuidar dos pais mais velhos. Pagar o aluguel. Está pagando aí no financiamento estudantil da universidade que permitiu acesso àquele emprego. Então, mesmo quando a gente está falando do mesmo cargo, da mesma remuneração, às vezes as pessoas fizeram esforços muito diferentes para estar ali. E ainda estão se mantendo ali com esforços muito diferentes, né? E isso a gente pode aplicar também, Rê, na questão de avaliação de desempenho também. Super. Né? Não dá para você avaliar os desiguais da mesma forma. Uhum. É que assim, né? Assim, acho que tem questões muito práticas que a empresa precisa de determinados desempenhos nas funções. Só que como a gente está falando aqui com pessoas que são, né, de RH, inclusive, acho que essa é uma boa provocação sobre como as áreas de treinamento e desenvolvimento, à medida que os times são mais heterogêneos, elas começam a ter recursos para desenvolver pessoas diferentes, né? Como você falou a palavra provocar, você me provocou. Vamos lá, então, Porque Edson. não, exatamente por causa assim. Eu entendo isso, eu acho que a empresa ela tem que testar, tem que trabalhar, tem que fazer a parte dela de querer desenvolver. Mas eu sempre entendo que o ser humano é diferente. Você não vai conseguir fazer eu e você ser igual, ter o mesmo pensamento, a gente não vai conseguir ter a mesma condição, né? Então, vou até em cima do exemplo que você falou, que um mora perto, o outro mora longe. Só que quando você olha o passado da pessoa, eu estou falando até por vida minha mesma própria, quando eu me comparo com os meus amigos de infância e qual foi a trajetória dele, qual foi a minha, ela está explicada por que nós somos diferentes. As escolhas. Exato. Foram escolhas, foram formas de ideia, foram pensamentos diferentes. E que quando chega na empresa como adulto, ou quando chega num determinado parte da idade, por que o Edson está diferente daquela pessoa? Então ele precisa ser igual? Para trazer equidade, eu vou agora corrigir o que ele fez de errado no passado? Então eu acho que tem também a parte do ser humano, que a empresa também ela não consegue fazer essa mudança. Mas a gente tem que tentar. Mas falar que você vai conseguir, eu também não concordo. Eu concordo com o que você está dizendo, você sabe? Porque eu acho que é esse trabalho conjunto, né? O esforço da empresa vai até uma determinada página, né? Porque, assim, tem as questões estruturais que vêm da sociedade, né? Às vezes você tem um determinado trabalho que as mulheres não se candidatam muito porque tem que trabalhar à noite, tem questões de segurança pública, que as mulheres não querem ir para aquela localidade, e nem sempre a empresa tem condições de, então, vou ter um transporte, tem escolhas individuais, né? Então, por exemplo, muitas mulheres não vão chegar a posições de alta liderança em empresas fabulosas. Por quê? Porque fizeram escolhas de modelos familiares
em que elas privilegiam a carreira de seus cônjuges homens. Isso acontece mais em relacionamento heteroafetivo. E se ela está feliz, tudo bem. Ela não almeja ser diretora. Mas se ela almeja, aí ela não pode só falar, mas a empresa tem que reconhecer que eu tenho que sair 4 vezes por semana para levar meu filho. Não, mas só você que é cuidadora dessa criança? Então, acho que assim... E aí, o lado do pai. O pai também não deixou de ser pai para poder se dedicar ao homem? Então, eu acho que tem essa discussão, entendeu? Que a gente sempre, para ter algo, a gente abre tem mão responsabilidade individual também, obviamente. Até pegando esse exemplo que eu bato muito nisso, né? A diferença com que é tratado homem e mulher dentro das organizações. A mulher, ela muitas vezes abre mão da carreira e o homem não, nos relacionamentos heteroafetivos. Por que a mulher tem... Ok, eu acho que a escolha é dela, tudo bem, mas muitas vezes ela não tem escolha. E eu acho que é nesse ponto que pega, sabe? É quando a pessoa não tem escolha. Isso me incomoda muito. O direito de concorrer a esse cargo, né? Se ela tiver disponível, ela vai ser. Ela quer ter essa oportunidade. Ela não quer ser olhada como coitada, e por né? que não pode dividir essa jornada com o pai da criança, sabe? Assim, não, estou falando entendeu? isso dentro da empresa. Não, dentro eu sei, Edson, mas por exemplo, a empresa não vai ser obrigada a dar os 4 dias para ela cuidar do filho. Eu estou falando até por conta de empresas. Mas poderia, de repente, ter lá um comitê de mulheres, ter uma evolução, né, na gestão e pensar por que é só a mulher que tem que cuidar. Será que ela não consegue? Não, mas eu acho que isso... Acho que isso está mudando bastante. Isso mudou bastante. Eu acho que hoje o homem... Assim, a gente tem a cultura regional, a gente tem o perfil mas é sempre daquele... a mulher sacrificando a carreira, sabe? Mas aí, então, aí ela é o propósito que ela tem com o marido. O que os dois desenharam para si. Mas a empresa, o que ela tem que estar focada o desenho é esse, quem está interessado? Eu tô. Então, ela concorre. O que antigamente existia, que eu acho que é na minha opinião, é um CEO, alguém falar assim, não, é melhor não chamar porque ela é mulher, porque ela vai dar foco para a família, então é melhor deixar ela sem a oportunidade. Isso ainda existe em lugares de gestão menos madura. Sim. Acho que isso não existe em grandes empresas, né, com gestão bem profissional, até porque se a empresa, enfim, ela tem que reportar indicadores, ela tem conselho de administração, ela está suscetível a um nível de escrutínio público maior, né? Mas isso ainda existe. Mas eu acho que tem um ponto aqui que eu queria trazer, né, que é o seguinte. Quando a gente fala dessa escolha da mulher, eu acho que o machismo, ele opera em camadas que são sutis. Muito sutis. Não sei se vocês assistiram, se não, até quem nos acompanha aqui, tem uma série bastante recente que está fazendo sucesso, que é aquela All Her Fault, que fala de um sequestro de uma criança, né, que a mãe é apontada ali como ter sido negligente, de ter combinado uma brincadeira na casa de um amigo que ela não conhecia direito e tal, e a criança é sequestrada, some, e é criada toda uma narrativa que foi culpa daquela mulher, que é uma mulher que super bem sucedida, ganha mais que o marido, uma alta executiva, dona de um fundo de investimento, assim, uma família riquíssima. Então, a gente achar que a mulher, quando ela ascende ao poder, ela está livre dessas pressões? Não está. Porque a cultura, ela tem maneiras muito sutis de seguir mandando mensagens que existem coisas que são da nossa natureza, que Deus pôs no DNA. Não Entendeu? Pôs o DNA, a gente nasceu e a mulher... vamos falar, coisas que você vai abrir hoje a rede social e vai estar lá, tá? Coisas que são muito em alta, que são essa resistência operando de maneiras estratégicas. Você vai abrir o Instagram hoje, vai ter gente falando sobre a energia feminina, vai ter gente falando sobre... Deus me livre de mulher CEO, porque mulher que se masculiniza, né, gente, não é boa para casa. É a energia feminina que edifica o lar. Homem não constrói lar. Né? Isso... Né? Tem CEO de empresa falando isso, né? Aí você vai ver mulheres dizendo, não, gente, mas o homem provedor, a gente tem que ocupar o nosso espaço da energia de rainha. São novas formas que vão operando para gerar pressões para fazer a gente voltar para os papéis de gênero. Então, assim, acho que a gente está dando muitos passos, tem muitas mulheres e homens que estão invertendo essa lógica, até porque os homens ganham muito inverter essa lógica também, né, gente? Porque
é um negócio muito reducionista, achar que o homem tem que ser um provedor, né? Que ele não pode viver uma vida mais plena na sua paternidade, no seu lado emocional. E o machismo roubou isso dos homens também, né? Então, muitos casais, homens, mulheres, sozinhos, estão aí refletindo sobre isso. Mas eu acho que a gente hoje enfrenta novas formas de resistência, que é maneiras muito novas e sofisticadas que continuam mandando para a gente uma sedução. De tipo, mas aí a gente foi lá e a gente conquistou tudo, mas aí a gente deixou o filho com a babá. E o filho se perdeu. Aí põe a culpa materna. Mais uma vez, né? Mas você não acha que a própria mulher ela entra nessa culpa quando Sim. ela mesma? Porque eu já ouvi pessoas que eu conheço a sociedade, né? que Alguém ganha com isso. Não, mas eu tô É falando... a sociedade, nem sempre é só a mulher que... Não, ela sério. embarca nisso, né? Não, sério, mas comparação. mas eu vejo pessoas, mulheres que tiveram seus filhos, que estavam trabalhando e que colocaram seus filhos para poder continuar numa creche, numa escola integral, tudo. E eu vi falando esse sentimento, nossa, ela está doente, eu não pude fazer nada, eu tive que deixar ela para vir. Então vem esse sentimento de dor, tudo. Eu acho que o lado da mãe aflora numa situação dessa. Eu acho que o homem, estou falando de uma forma, não falando sobre oportunidades, mas falando sobre a natureza. O homem ele é mais fácil de se desprender, ele pode... Mas ele sentiu que a criança ficou com a mãe e ele se sentiu mais tranquilo. Agora, a mulher, quando ela deixa o filho com outra pessoa, Olha a dor é maior. O homem saiu e deixou a criança com a mãe. Eu, quando saio e deixo a criança com o pai, tô tranquilíssima. Não é? O ponto é que a mãe, quando ela sai, geralmente ela não deixa com o pai. Ela deixa com uma outra Porque pessoa. o pai não está O pai não é uma disponível. opção. O Mas pai é não que- é opção. O pai geralmente não para de trabalhar para cuidar da ele família. não a pessoa para. casou de uma forma Não, eu digo diferente. nesse sentido de ir pro mercado de trabalho, né? Mas- Essa família que tem a culpa de deixar a criança e tal, geralmente ela não está discutindo quem dos dois vai ficar. Geralmente é sobre se a mulher vai ficar ou não, né? Não é muito comum homens pararem de trabalhar para se Não dedicar ao param. lar. Mas, Não Renata, para. deixa eu deixar claro da forma que eu te falei. O homem, ele se sente seguro por ter deixado o filho com a mulher, porque sabe que é a mãe que cuida. Sim. A mãe, ela já tem essa dor interna de ela não ter protegido o filho e ter dado para outro, seja para o próprio marido, seja para a mãe, seja para uma escola. A dor que a mãe sente é diferente da dor do pai. Mas eu acho E eu que a tô discussão falando assim, é... não tô tirando oportunidade. Sou irmão de 3 irmãs, tenho 3 irmãs e as 3 trabalharam, criaram Sim. seus filhos, cada uma desenhou de um jeito e tá tudo certo, não tem nada errado. Mas o que eu tô dizendo é que a mulher, ela sente essa dor quando ela sente que o filho ficou doente, quando ela não está presente em algum momento. É que essa discussão que a gente está natureza. entrando, ela é uma... Acho que é uma convicção de interpretações pessoais A gente do até quanto, saiu do foco, né? do quanto é natureza, do quanto é cultura. Sim. Que aí as pessoas vão ter interpretações diferentes, né? Assim, esse extremo que a gente estava falando de quem acha que a mulher tem que ficar e edificar o lar, é quem leva bastante ao pé da letra uma interpretação de natureza mesmo. Que a gente nasceu, ou até uma interpretação bíblica, que estava escrito lá nesse livro de 2000 anos atrás, que era assim que funcionavam os papéis. Mas eu acho que é aí que dá os conflitos dentro da empresa, na família, porque a gente tem interpretações diferentes de até quanto isso é o papel da pessoa, isso é uma interpretação que veio da biologia, isso é porque disseram para ela. Porque sempre você vai arrumar uma desculpa ou uma interpretação para a decisão da mulher, sabe? E é sempre levada ou pela natureza, ou por Deus, ou pela religião. Mas eu acho que Mas tem é a realidade. sociedade, enfim, que te estampa ali um modelo que você tem que seguir. Porque... Pode ter um peso da biologia também, que eu não Também, ignoro, né? é. A gente gera. Mas, assim, não saberemos nunca, né? Porque nunca vimos uma sociedade que as mulheres lideraram e criaram as empresas. Mas às né? vezes a mulher tem isso até hoje por conta dessa mudança que não teve. Quando ela começar a sentir que ela pode porque está protegida, é outra coisa. Sim. Mas por enquanto eu acredito que ainda sinta esse incômodo quando tem essas ocasiões aí. Agora, voltando para a questão empresarial e essa questão do mundo corporativo, né, e da questão da diversidade.
O que você mais vê hoje nas empresas são ações de diversidade que realmente transformam? Ou só narrativas bem ensaiadas para ficar bonito no LinkedIn? Pô, eu vejo um pouco de tudo, viu? Vejo um pouco de tudo. E eu acho que mesmo numa empresa que tem uma jornada sólida, tem momentos em que algumas coisas ela faz de maneira ensaiada, né? Então, eu acho que não tem empresa que é totalmente alecrim dourado, estratégica, que faz tudo, que está nos valores, e tem empresa que, mesmo numa jornada mais iniciante, tem vontade, compromisso. Assim, acho que, de maneira geral, mudar estruturalmente é muito difícil. Então, as empresas costumam começar falando mais do que fazendo. Até porque você tem que falar para conscientizar. Vender um papel que... Você tem que vender uma direção desejada, né? Assim, pessoal, a gente vai agora começar a trabalhar a diversidade, porque é bom por esses motivos. Aí tem que convencer vários públicos dentro da empresa, né? Alta liderança, para tratar esse tema como prioritário. Tem que convencer as lideranças para tomarem decisões um pouco diferentes. Eu acho que, quando a gente olha para as grandes empresas brasileiras, nos últimos anos, a gente deu passos muito significativos porque a gente teve pressões muito fortes de diferentes stakeholders. Quem são esses stakeholders, né? Empresas de capital aberto ou que pensam em abrir capital, a B3, assim como outras bolsas de valores pelo mundo, pressionou de uma maneira positiva, no sentido de dizer que as empresas precisam ter diversidade em conselhos, diversidade na diretoria estatutária, e se não fizerem isso, elas têm que se explicar, né? A tal da prática aplique ou se explique, que a B3 tem, acho que há 2 anos em vigor. Você tem empresa que é empresa de bens de consumo, né? Que vende para pessoa física, que vende roupa, que vende produtos de beleza, nananã. Essas empresas se sentiram pressionadas porque essa pessoa física da ponta, com o ganho de voz que nós tivemos nos últimos anos, com rede social e tal, as pessoas estão mais críticas. Então, assim, se eu entro numa loja e aí eu, Renata, que tem um corpo totalmente normativo, não tem roupa, o G não me cabe, que assim, olha que pro padrão brasileiro, assim, tem mulheres de corpos bem maiores que os meus, e o maior número daquela loja é um G e não me cabe, eu fico muito brava. Aí eu pego o meu Instagram, eu faço um vídeo na hora, e aí eu marco o CEO no LinkedIn. Então, reputação, a pressão. A empresa que vende para empresas, B2B, ela está sendo pressionada muitas vezes pela cliente dela. Se eu sou uma transportadora que atendo a indústria, se eu sou uma empresa de insumos para a área, sei lá, de qual for, essas empresas que estão comprando de mim, elas estão querendo proteger a cadeia de valor. A cadeia de valor. Por reputação também. Porque eu não quero ser igual a vinícola lá do sul do Brasil, que subcontrato fornecedores que praticam um trabalho escravo, análogo à escravidão. E aí a minha reputação... Que põe criança para trabalhar, né? Porque é uma empresa, às vezes, familiar. Exatamente. Em vez de mandar os filhos para a escola, põe para trabalhar. Exato. Aumenta a renda. E aí a gente também tem um outro stakeholder, que é o governo, que, embora nesse momento em que a gente conversa, né, a gente está vivendo um retrocesso em algumas partes do mundo, notadamente nos Estados Unidos, em que nesse momento agora existe uma perseguição com as práticas de diversidade nas empresas, inclusive com denúncia anônima, com perseguição mesmo. No Brasil, nos últimos anos, a gente teve muitos avanços. Já há alguns anos, não só nesse governo que a gente está agora, a gente vem de avanços há algum tempo, né? Então, as empresas, elas tiveram que fazer coisas mais estruturais, porque elas têm que prestar conta, têm que se proteger a reputação, tem muitas coisas. Mas isso ainda, muitas vezes, é tocado como o que eu faço o mínimo para não dar problema. Porque mexer estruturalmente é muito custoso, em vários aspectos. Tem que mudar a nossa cabeça, tem que mudar, às vezes, o sistema de trabalho. Então, por exemplo, se eu quero ser mais inclusivo, talvez eu deva pensar na jornada de trabalho, para todo mundo poder cuidar da sua família. Todo mundo. Ter o seu tempo para a família. Ter o seu tempo. Essa discussão da escala de 6x1 agora, né, que vai ser discutida no Congresso, talvez esse ano. Né? E aí essas coisas são muito difíceis mesmo. Então a gente julga... Qual o primeiro sinal que a empresa dá de que realmente ela está comprometida com... Eu acho que ela topa pagar preços. Ela topa perder privilégios, né? Porque uma coisa que a gente até conversou já, né, de
É impossível fazer esse trabalho, seja no nível individual, de eu me tornar uma pessoa mais inclusiva e respeitosa, seja no nível da empresa, de ser uma empresa mais inclusiva, sem abrir mão de privilégios. Que seja o privilégio de tocar a minha gestão de pessoas de maneira mais ágil, eficiente e rentável, e dane-se a vida das pessoas, dane-se a saúde delas. Isso é um certo de privilégio, é uma coisa que estava cômoda. Né? Então, quando você começa a ver a empresa mexendo em estruturas, então, assim, ela está dedicando tempo a reformular a sua avaliação de desempenho para ter menos vieses. Ela está dedicando tempo da liderança em desenvolver outras habilidades. Ela está topando que a curva de desenvolvimento de alguns perfis vai ser mais demorada. Então, assim, empresas que estão contratando mulheres para áreas fabris. Essas mulheres não estão prontas no mercado. A gente tem algumas empresas clientes, eu vou citar nomes porque eu acho que são cases bons. A Gerdau, a Votorantim, a Vale, clientes nossos, esses 3, que foram lá fazer parceria com o Senai, com o Senac, para formar mão de obra. Para não dizer, mas o governo não formou, o país não formou, a educação não formou. Eles foram lá e fizeram. Fizeram. Então, acho que quando você vê a empresa... Não adianta ficar só reclamando, né? Vai lá e faz. Mas aí é custo, ou esforço, então, eu não né? contrato mulher porque ela não vai fazer o mesmo serviço que o homem, porque é pesado esse trabalho. Gente, aquilo me dói na alma. Se é pesado para ele, é pesado para mim. Se é pesado para mim, aliás, é pesado para ele. Talvez ele não deveria fazer esse trabalho dessa maneira. Ele não deveria fazer também. É. Então, era uma desculpa que a gente escutou a vida inteira, né? Pelo menos nos 30 primeiros anos aí Sim. Que eu não entendi. Eu falei, mas pera, se tá pesado para ele, por que faz? Aí é um privilégio, né? Tipo assim, até hoje, vamos lá, a empresa podia dizer, não, mas os homens dão conta, porque como culturalmente era normal o homem fazer trabalho braçal, então era melhor manter 90% da força de trabalho masculina, mas esses homens não estavam sendo muito bem tratados, porque eles vão ter vários problemas de saúde depois. Você sabe que eu ouvi esses dias atrás na mídia uma reportagem sobre as migrações que estão vindo de Cuba para cá, que aumentou o número de pessoas que estão vindo de Cuba para morar aqui no Brasil. Fugindo do para uma condição melhor, né? Porque lá está começando sempre a ficar um pouco mais delicado. Tá bem difícil, até por né? conta, A vida depois da entrada do Trump, ele fez algumas mudanças lá e dificultou. E estão vindo para o Brasil, que estão pedindo, aumentou bastante o pedido. E entrevistaram uma mulher. E ela começou a falar que ela já está aqui há 7 anos. Sabe qual que é a profissão dela? Eletricista. Eu acho tão bacana. Ela chegou... Assim, o interessante é que ela não veio do país dela para cá e entrar numa parte onde é um trabalho voltado feminino, né? Assim, ela veio e já assumiu um papel de eletricista. Então, assim, achei bem interessante. Teve empresa de autopeças também que começou a formar pintora. Porque não encontrava pintor para pintar lá as peças que iam para as montadoras. E aí começaram a formar suas pintoras, né? Abriram cursos para dar essa... Olha, e a gente ouve casos muito interessantes de surpresas quando a empresa começa a contratar um determinado perfil. Vou contar alguns para vocês. A fábrica da Volvo de caminhões começou a ter um percentual de pessoas surdas, porque eles viram que eles tinham que, né, cumprir representatividade com cota e tal, mas começaram a ver que trabalhar na fábrica é muito ruim para uma pessoa ouvinte. E essas pessoas surdas, elas eram até mais produtivas, porque para elas não era incômodo. E são concentradas até ali. Justamente a condição, que seria uma limitação para outras funções, para aquela função estava sendo um diferencial, estava sendo melhor ter aquelas pessoas. A gente vê empresas que estão levando mulheres para dirigir trator, caminhão fora de estrada, que é um caminhão gigantesco, que tem muito na mineração e tal. E essas mulheres mais cuidadosas na manutenção desses veículos. Por quê? Porque, historicamente, foi cobrado da gente ser cuidadosa, né? A gente, desde cedo, fica lá sendo ensinada a cuidar da casa, a ser detalhista. Então, tem ganhos que dessas medidas de inclusão geram surpresas, né? Contratação de pessoas autistas, que para algumas funções que são mais de contato pessoal, acabam sendo uma limitação. Mas para funções de alta concentração, é um ponto forte. Para ele não incomoda. Exato, são pessoas de hiperfoco. Então,
Inclusive, acho que a gente pode ir descobrindo que tem potências nesse processo de... Aliás, eu acho que é só potência que tem quando você fala de diversidade, né, Renata? É só potência. O que cabe é enxergar isso, né? Sim. E eu acho que, sim, da inclusão, considerar muito a equidade, sabe? Na hora que você faz essa inclusão, né? Mas eu acho que sempre vai existir uma primeira vez, alguém que vai trazer a receita do bolo e aí as outras não querem ficar para trás. Então, assim, eu acho que o desafio maior é a gente conseguir encontrar essas pessoas que entram numa empresa e transforma. É aquela que consegue mostrar que é diferente, mas é inclusiva, está dentro. Então, eu acho que sempre vai acontecer. O que a gente precisa é evidenciar essa possibilidade. Eu acho que bom ponto você está trazendo, né? Assim, tudo que é novo, você precisa de pioneiros para desbravar. Sim. E aí acho que vem, inclusive, uma discussão que a gente já teve sobre... Poxa, será que as empresas de médio porte, às vezes as menores elas não querem fazer e aí elas dizem que não tem estrutura? Acho que quanto mais recursos você tem, às vezes você tem mais exposição ao risco, né? Porque a perda não é um grande impacto. O impacto é menor, né? Então acho que assim, é normal que a gente veja mais inovações nesse sentido em quem tem mais condições de tomar riscos, né? Do que quem tem os recursos super limitados. E tem medo de errar, né? Tem medo de errar, porque é o recurso que tem para várias coisas ali, né? Então, acho que tudo bem também não ser o inovador e ser o seguidor de práticas que estão validadas e são boas, né? Hoje em dia, uma empresa que quer começar, ela não precisa inventar muita coisa, que tanta coisa já deu certo. Tem tantos caminhos já mapeados, validados de ações que dão certo, né? Com certeza. Célia? E por que a diversidade, Renata, incomoda tanto quando começa a influenciar decisões estratégicas? Como você acha que incomoda, Célia? Me conta. Porque tira as pessoas de algumas posições, né? Eu acho que assim, eu acho que aí não é sobre a empresa, eu acho que é sobre a gente, ser humano. Acho que a gente tem umas questões de poder. E a gente, na sociedade, está acostumado a ver determinados perfis em situações de poder, né? Padrão. Então, assim, quando eu vejo um homem agindo de maneira bem diretiva, que beira o grosseiro, eu já vi aquilo tantas vezes. E já foi tão normalizado que homens podem agir dessa maneira, que eu até não vejo um problema. Eu penso, meu chefe hoje está focado, está preocupado. Às vezes nem julgo negativamente. Mas quantas vezes a gente viu mulheres negras agindo assim, de uma maneira meio ríspida, dizendo isso tem que ser feito assim? Na minha geração de crianças, a gente só via mulher negra em função de serviço. Como caixa de mercado, como funcionárias domésticas. A copeira, a moça do café. Né? Então, quando eu vejo essas posições estratégicas, essas decisões, tendo a participação de gente que não era digna desses espaços, gera uma estranheza. E eu acho que gera em todos nós, também em mim, tá? A primeira vez que você... E não é por ser bom ou mal. O nosso cérebro, ele fica mais confortável quando ele repete padrões, né? Até quando o padrão é ruim. Até padrão ruim, a gente é mais adepto da familiaridade do que até da felicidade, né? É mais fácil a gente continuar em relações ruins porque elas já são conhecidas do que tentar coisas melhores, né? E eu acho que isso, assim, gera estranheza, tipo, como assim essa mulher CEO? Como assim esse gerente negro que chegando, assim, devia ser grato por já estar na liderança, pô, ele tem o melhor cargo de toda a família. Por que tem que ser grato? Por que tem que ser grato? Está trabalhando lá, entregando, tem que pedir aumento mesmo. Então, eu acho que não é só sobre a empresa, eu acho que é a nossa resistência a aceitar perfis que a gente nunca tinha visto, né? Ocupando lugares que eram só para alguns. O diferente, né? Aceitar o diferente, né? Você sabe que uma coisa que eu sempre olhei, e acho que isso é uma coisa que sempre foi discutido, mas ela é discutida aos pedaços. Então, a gente não consegue juntar essas duas partes. Me dói o coração quando eu vejo pais, pessoas da família, que tem uma criança de 10 anos, de 15... Vem cá, o seu babaca, vem cá, seu burro, vem cá. Então, a própria família já vai rotulando essa criança e trazendo ela para uma vida adulta de insegurança, porque os pais vêm falando. Mas eu também não posso chegar, vem cá, você fez tudo certinho, vem cá, não, você
porque também você vai criar um mimado lá na frente, que é o que falam dos mimimi. Então, o que me dá um pouco de modo, não é raiva, assim, porque eu não concordo, é quando você vê muita proteção ou também um maltrato na criança. Nem você falou, para uma pessoa lá na frente se sentir empoderada, para poder se sentir forte, ela tem que ter crescido numa base de família que valorize ela, que fala, você caiu, você levanta, vem, você consegue levantar. Não preciso te... Que reconheça a fortaleza dela, né? A potência que ela tem. Você tá certa, olha, você errou, mas agora você entendeu que isso não pode ser feito. Sim. Não é tampar o sol com a peneira, não é fazer uma coisa que... Então, acho que às vezes o empoderamento, a condição de uma pessoa chegar numa posição mais tranquila, uma pessoa que é preta e ela precisa lá na frente ter força, a base também tem que ajudar ela a crescer com essa força, entendeu? Sim. Ela tem que se sentir que está no meio, que ela faz parte, que ela é dentro. Já vários depoimentos que eu vi que tem essas negras, as mulheres pretas que eu vejo falando na TV, que os pais sempre incentivaram ela. Então é aquele pai que honrou a cor, que falou que ele é negro, ele é preto, mas ele é gente, ele tem os direitos. Sim. E ele trouxe isso para a filha, e a filha lá na frente cresceu. Então eu acho que também tem um pouquinho dos pais, a família precisa preparar essa criança para esse mundo. Que também quando ela assumir o papel lá em cima, ela consiga trazer também para as pessoas abaixo. Sim, aí ó, voltando para a ideia da gente, dentro da empresa, lembrar da trajetória das pessoas, né? Aí a gente chega num grupo e fala, poxa, vamos avaliar as pessoas do nosso time. Mas fulana entrega muito, mas não é autoconfiante. Não vai dar para promovê-la. Como ela vai ser autoconfiante? Cara, tá entregando muito, então promove, entendeu? Tipo, vamos tomar riscos. O quanto já não foi... Olha a história da pessoa. Será que ela teve as mesmas condições de chegar com autoconfiança? Como será que foi construir autoconfiança para essa pessoa que é a única dessa cor de pele nessa mesa? Vamos reparar o erro que às vezes aconteceu no passado dela, né? Tem tempo de a gente recuperar, né? É, de construir confiança, Sim. né? Trazer ela para ter confiança, saber que ela tinha o potencial, mas é que ela foi abafada, né? Sim. E ainda faz sentido, Renata, tratar a diversidade como custo? Como custo? Eu acho que a diversidade é tratada como custo quando a empresa ainda está naquele nível de maturidade que é um projeto. Como se fosse uma campanha. E aqui a gente está tocando a campanha plural transformador, ou todos somos potentes. Essa campanha lá, esse ano, a gente vai fazer tais coisas. É difícil não ter lógica de custo, porque a empresa às vezes não sente em ações desse tipo mudança, ganho. Então, o que é a campanha? Vai ter X palestras, aí a gente vai pôr a bandeira do orgulho, e aí a gente vai chamar fulano de tal que é influencer para inspirar o pessoal. Aí começa em janeiro, termina em dezembro, não foi para lugar nenhum. Só teve umas ações ali que deu um quentinho no coração, que deu espaço de escuta, mas não mexeu nas estruturas. Aí é muito difícil não tratar como custo se é esse o nível de maturidade. A empresa começa a ver como investimento quando ela investe em mexer nas coisas, né? Tipo assim, poxa, eu comecei a melhorar o reporte do canal de denúncia. E aí eu vi que melhorou a produtividade, porque tinha umas pessoas que estavam sendo assediadas moralmente. E aí, quando eu tratei melhor, a pessoa começou a ficar mais motivada, porque ela está sendo melhor tratada. Cuidar do canal de denúncias e dar tratamento adequado para essas situações de desrespeito é uma ação de diversidade. Então, às vezes, quando está no comecinho, a empresa acha que a ação de diversidade é a palestra do dia tal, não sei o quê. Isso, gente, é difícil mesmo não achar que é custo, porque essas coisas não mudam nada. Elas são como custo mesmo. É custo mesmo, porque assim, saiu de onde, foi para onde? Foi para lugar nenhum, entendeu? É importante? É super estratégico, dentro de um pacote de ações. Essas ações do calendário de diversidade, elas são símbolos de uma cultura para a gente continuar fazendo reforço na transformação organizacional. Mas o que é mudança? É ver que tinha X% de liderança de tal perfil e agora mudou 2 anos depois. Então, assim... É colocar metas também, tem né, metas. Renata? Tudo que importa tem orçamento, tem meta e tem responsável. É isso. Se não tem isso, é porque não importa. Mas eu achei legal uma vez que a gente estava falando na empresa, que quando foi para fazer os processos seletivos, uma forma de você começar a incluir também as diversidades era
no processo sempre levar para o gestor as pessoas com diferença, porque às vezes para no próprio Então processo você seletivo, põe meta no Já- processo seletivo. Olha, eu tenho que apresentar, sei lá, 5 candidatos, 3 candidatos. 2, 3 vão ser diferentes. vão ter que ter Tem- um perfil tem que ter um que perfil. você vai É isso. concluir. Diferente É. do padrão daquela área, daquela vaga. Porque muitas né? vezes a selecionadora, já conhecendo o perfil daquele, ela já leva os perfis que ela fala. Esses eu sei que ele não vai aceitar. Então, para que eu vou levar se ele não vai aceitar? Então, a pré-seleção ali já tirou qualquer possibilidade dele obrigar ele a mudar. É, mas aqui a gente já mencionou um vespeiro de falar disso, né? Porque eu vejo que nas empresas é a batata quente, né? Você conversa com o RH fala, mas a gente leva os perfis, a gente muda, o gestor chega lá e não quer, só quer os mesmos. Aí o gestor fala, ai, mas é que o RH só me traz pessoas diferentes, eu já falei, mas só me traz pessoas iguais, não me traz diversidade. Então, meio que... Porque precisa ter esse antes também, né? Essa sensibilização também para a mudança, Se né? você olhar, tem um programa, aquele The Voice, que tem que apertar. Você ouve Ó, cegas. as cegas. Você não vai. Quem sabe, ouvir. né? O processo seletivo O processo às cegas. seletivo deveria ser desse jeito, porque você não enxerga, você só Sim. vai olhar exatamente isso. E para uma empresa que quer começar de verdade um programa de diversidade, inclusão e equidade, por onde ela começa? Legal. Eu acho que a gente já tem muitos bons cases para as empresas se inspirarem e tal, em todos os segmentos, assim, mesmo que empresas de diferentes portas, né? Ah, poxa, eu sou uma rede de 5 lojas. Tem como se inspirar em ações de varejos maiores do que fizeram e tal. Mas acho que o primeiro ponto, antes de pensar nas ações, é construir um modelo mental do porquê que está fazendo aquilo e para onde vai. Depois de tudo que a gente já viu acontecer no mercado, de vários exemplos, eu desaconselho muitíssimo que a empresa comece falando, então vamos começar fazendo umas palestras, fazendo isso aqui, isso aqui lá. Para quê? Então, acho que assim, vamos desenvolver o nosso porquê. O nosso porquê é, porque a gente é uma empresa de tal segmento e a gente vai trabalhar isso porque a gente quer ter uma cultura respeitosa com as pessoas. É isso? Beleza. Não, poxa, a gente é uma empresa que fabrica produtos de beleza. E os nossos produtos são para vários perfis de pessoas. Então, a gente quer que dentro de casa a gente seja uma casa de ferreiro, espeto de ferro. Né? Que a gente tenha representatividade para atender bem o consumidor. Então, assim, articula o porquê. Porque se você articula o porquê... O propósito, né, Renata? O propósito, porque aí já nasce com mais força. Senão, nasce como custo. Então, ela nasce como, tipo, tá bom, vamos fazer essas palestras, aí tem que contratar alguém, putz, mau custo, tem que fazer. Então, assim, vamos decidir por quê. E aí, decidir por quê e falar, então, o que é o cenário desejado? O que seria o sonho? Que a gente está nesse segmento, que a gente tenha bastante representatividade de vários perfis, que as pessoas se sintam respeitadas. Legal, vamos ver como a gente está hoje versus esse sonho? Então, vamos rodar uma pesquisa para saber o quanto as pessoas se sentem respeitadas, o quanto as pessoas se sentem ouvidas. Vamos ver a demografia da nossa empresa. Para além do óbvio de gênero e raça, vamos pensar na questão de religião. De crença. Vamos pensar de orientação sexual, que às vezes não é nítido, que se não é um ambiente muito aberto, as pessoas não saem do armário. Exatamente. Então, acho que assim, cria um propósito do porquê está fazendo aquilo, faz um diagnóstico da sua situação e define onde quer chegar. Esse onde quer chegar, no Brasil, a gente tem um tabu enorme com o negócio de meta. Porque a gente cunhou que a gente gosta muito da meritocracia, a gente acha que a meta é contra a meritocracia e tal. Mesmo que não tenha ambiente ainda, não tenha clima para fazer negócio de meta, de contratar X%, vamos definir onde a gente quer chegar de maneira até mais qualitativa. A gente quer chegar num momento em que não seja mais tabu falar sobre isso, em que as pessoas LGBT saiam do armário. E aí, talvez não seja o momento ainda de conseguir estabelecer metas numéricas, mas aí você começa a definir ações para chegar em algum lugar. Porque o que eu vejo, gente, é empresa grande, às vezes, empresa que está gastando dinheiro, não sabe onde quer chegar. E aí não sei por que a gente está fazendo essas coisas, porque nem nada nas empresas é desse jeito, a gente começa a gastar dinheiro sem saber onde quer chegar. Você investe em propaganda para vender um determinado valor. Você contrata mais gente para realizar um determinado trabalho. E eu acho que é por isso que se perde, o pessoal acaba achando custo. O que é custo? Porque começa a ação de diversidade achando uma lógica meio de caridade, meio de ação social. E aí, tipo assim, vamos fazer um conjuntinho de ações, a gente tem que começar a falar sobre isso. Mas quer falar por quê? Por quê que você quer falar?
Por que você acha importante falar? Porque está todo mundo fazendo? Quem é todo mundo? É seu concorrente. Então, você quer falar porque você quer ser mais competitivo. Não é porque você começa a traduzir. Né? Tá todo mundo falando. Quem é esse todo mundo? É o teu funcionário? Ah, então é porque você quer ter retenção dos seus talentos. Então, os funcionários estão falando e você acha que se você não falar, eles vão ficar descontentes. Então, você está fazendo isso para reter talentos. Ou para atrair novos talentos. Então, acho que é isso. Você coloca um propósito. Por que a gente está fazendo isso? Indo para o final, Rê, infelizmente, porque é conversa que... A gente não para de falar, abre portas. E a gente boa também, né? É verdade. Se a diversidade, inclusão e equidade fossem tratadas como decisões e não como discursos, o que mudaria amanhã nas organizações? O que eu quero dizer? Qual o grande ganho que as organizações têm quando realmente aderem a uma estratégia de inclusão, sim, de verdade? Sim, de verdade, sabe? né? Eu acho que assim, os ganhos para o negócio são tremendos. Porque assim, essa estratégia de inclusão de verdade significa que as pessoas podem ser autênticas. E a gente está numa sociedade que a gente tem medo da autenticidade. A gente acha que a gente tem que controlar as pessoas. Para não ser cancelado. E que a gente tem que ser um padrão, né? E acho que e se a gente deixar as pessoas serem mais autênticas e a gente respeitar as individualidades, a tendência é que as pessoas vão ser mais produtivas. Porque elas vão gastar menos energia fazendo papel. Elas vão poder ser mais produtivas, elas vão ser mais verdadeiras em criticar projetos. Então, imagina só como seria numa empresa em que, nas reuniões, uma pessoa que tem uma boa ideia, ela levanta a mão e é ouvida, mesmo quando ela é o estagiário. Imagina numa empresa onde uma situação de risco é apontada, mesmo que o fato do risco está sendo originado pelo dono da empresa. Numa empresa em que, quando a gente começa a ter conflito, ao invés da gente fugir do conflito, a gente fala, agora que a gente vai produzir algo bom, porque a gente está divergindo. E divergindo, a gente vai chegar numa coisa nova. Então, acho que é um pouco isso, assim, né? As pesquisas mostram, e eu tenho a sensação ao acompanhar as empresas, que é isso, você tem ganhos de produtividade, de retenção de talentos, porque as pessoas querem ficar numa empresa em que elas são respeitadas. A pessoa não vai embora por salário maior. A pessoa fala assim, cara, isso é muito valor. Aqui, essa empresa me ajuda a ter uma vida que é boa, que não é só um salário que é parte de uma equação. Então, acho que você retém os talentos, você tem mais inovação, você tem mitigação de risco, porque você tem todo mundo ali se sentindo à vontade para apontar um risco. Possíveis riscos. Quantas vezes vocês que vêm do mundo corporativo, né, não viram pessoas falando groselha, ou falando coisas que até comprometiam a reputação da empresa, mas ninguém falava, fulano não fala mais isso. Não fala, fica quieto. Porque fulano era diretor. Porque fulana era dona da empresa. Então, imagina se a gente conseguisse melhorar isso, as empresas iam entregar mais resultado. Mas tem a vida... Ser humano é complicado, né? A gente conseguir encaixar... Reuniu duas pessoas, vai ter crise, né? Vai. Renata, aonde as pessoas te encontram? Tuas redes sociais, teu LinkedIn, enfim. Legal. Obrigada por essa oportunidade. É muito gostoso conversar com vocês. E para quem, enfim, quiser seguir meu trabalho, conhecer a Impulso Beta, tem o nosso site da Impulso Beta, que é o www.impulsobeta.com.br, que tem uma série de eventos abertos, como você conhece, né, Célia, para pessoas físicas, para quem nem trabalha com diversidade. Assim, todo mês a gente faz um evento aberto online para pessoas do Brasil inteiro acompanharem. Eu tenho o LinkedIn, que é Renata Moraes, e no meu Instagram, Renata Moraes Beta. Então, são canais em que eu falo desses temas que a gente conversou aqui agora, tanto de um jeito mais corporativo, das empresas que eu atendo, desse cenário das organizações, quanto de reflexões da vida pessoal também, né? Porque, como vocês começaram falando, né, esse tema, ele é um tema que, inclusive, ele gera tanto debate e tanta resistência, porque é um tema da nossa vida, né? Da nossa vida. É um tema que surge no carnaval, é um tema que surge no Dia das Mães, é um tema que surge na hora depois do almoço de domingo para decidir quem vai lavar a louça. Uma experiência bem personalizada, né? Acaba sendo cada um tendo a sua de uma forma diferente, mas que dói do mesmo jeito, né? É verdade. Muito obrigada, Renata. Espero te ver em breve. E, pessoal, muito obrigada para quem nos seguiu até aqui. Obrigada mais uma vez à Trilha Empregos e à Ritaco, corretora de seguros.
ao Intercel, Grupo de Recursos Humanos, e ao Núcleo de RH do CIESP. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.